PT não foi para o segundo turno, né, nas eleições municipais e, consequentemente, não conseguiu eleger nenhum vereador, que está fazendo bastante falta na Câmara para uns embates, né, mais importantes. Qual seria o grande desafio do PT de se reorganizar e como fazer essa reorganização para se tornar novamente um partido forte? 2016 foi uma situação muito peculiar, né? Porque a gente vinha de uma administração identificada com o PT, que no meio do caminho não deu certo e acabou dividindo e esfacelou muito. Por isso que o partido acabou ficando numa situação difícil, não elegeu ninguém, teve uma votação pequena e tal. Agora, isso não significa que o PT em Osasco não tenha uma força tanto política como eleitoral. O PT em Osasco tem uma força política forte e tem uma força eleitoral forte, né? Então importa muito você saber como que você organiza essa força para você enfrentar os desafios que são apresentados, vamos dizer, constantemente. Então, neste momento, os dois maiores desafios no âmbito da cidade de Osasco é reorganizar o partido, trazer as pessoas de volta, trazer muita gente nova que está vindo para o PT, né? E se preparar para fazer um bom desempenho em 2020. Esses são os grandes desafios no plano municipal. Agora, claro que Osasco não é uma ilha e o PT de Osasco também não é uma ilha. Então a gente está dentro do Brasil, do estado de São Paulo. Então aí a gente tem que estar sintonizado com o que está acontecendo no Brasil. E cada dia nós temos uma surpresa no Brasil. Então o PT também da cidade aqui precisa estar bem inteirado e bem integrado às lutas gerais do partido por um país melhor. No segundo turno, parte do PT acabou apoiando a candidatura do Rogério Lins. Queria saber do senhor como o senhor avalia o governo até o momento. O senhor acha que ele está no caminho certo ou que ele está deixando a desejar? Eu acho que ele está deixando a desejar, né? A minha impressão, conversando com as pessoas, andando pela cidade, ouvindo os relatos, eu acho que a cidade está ruim, né? Eu acho que nós temos gravíssimos problemas de saúde, né? Só daqui 4 quadras a gente chega aqui no Vila Airosa para ver a situação no Vila Airosa. Foi feita uma reforma, uma semana depois o teto estava caindo, goteira, enfim. Eu acho que há um problema, vamos dizer assim, o problema fulcral da administração do Rogério Lins é que ele não tem um projeto para a cidade. Então, não tem projeto para a cidade, não desperta expectativa nenhuma, né? Então, o que as pessoas podem esperar que não tem projeto, não tem direção? É uma coisa meio ao Deus dará, né? Então vai de acordo com o vento. Então não dá certo para uma cidade do tamanho de Osasco. Tem que ter projeto, tem que ter organização, tem que ter direção, tem que ter firmeza, tem que ter palavra, né? Então essas coisas eu não consigo localizar na administração. Por isso que eu tenho a impressão que ela não vai bem. Não vai bem. E nós vamos ver o resultado no ano que vem, né? O senhor acha que falta experiência política para ele? Ele é mais vereador do que prefeito? Continua como vereador? Veja, ele tem experiência, ele foi secretário, ele foi diretor da prefeitura, ele foi vereador há vários anos, né? E nós já estamos no terceiro ano praticamente. Nós estamos no terceiro ano, estamos indo para o 4º ano. O que a gente sempre tem expectativa na vida política e na vida pessoal também, quando você tem um desafio maior do que você é no presente, diante desse desafio colocado para você, você se empenha de tal forma que você supera esse desafio, você fica maior do que o desafio. Então, quando você termina, você é maior do que quando você entrou. A minha impressão, a minha expectativa era que o Rogério seria um grande líder, entendeu? A minha expectativa é que ele faria uma grande administração, que ele seria um grande líder, porque ele é jovem, né? É bom de comunicação, teria todas as condições para crescer e virar um grande líder. Mas eu me decepcionei muito. Eu acho que ele está menor do que ele entrou, incrível que pareça, né? Então ele ficou muito pequeno, ficou uma administração pequena. E Osasco produziu grandes líderes. O prefeito Irã de Salazar, o prefeito Guaçupiteri foi o maior líder do estado de São Paulo no fim da ditadura militar. Depois o Francisco Rossi foi um grande líder, chegou a disputar o governo do estado com Mário Covas.
O Celso Gílio foi presidente da Associação dos Municípios, teve um papel fundamental no Estado, era respeitado no Palácio. Depois nós tivemos o Emídio, que foi um grande prefeito, teve o nome cotado em 2010, ou seja, Osasco costuma produzir grandes líderes. E nesse momento, quem que tem em Osasco? Não tem ninguém, infelizmente. Infelizmente, né? E como o senhor tem visto aí o surgimento de novas lideranças? O senhor falou do Celso Gílio e dentro do PSDB, que está tendo ali certos conflitos, o nome do Lindoso tem ganhado força. Como o senhor vê assim, o surgimento dessas novas lideranças? Não, de forma geral, o surgimento de novas lideranças, independente de ser do PT, eu acho que é uma boa coisa para a política, né? Oxigena, abre mais e tal. Então, sempre quando aparecem novas lideranças é positivo, né? Eu vejo o aparecimento da candidatura do Lindoso como positivo para a cidade. É mais uma liderança que se destaca, né? Que começa a se organizar, e é importante para Osasco ter um líder assim. A gente sabe que na política tudo é possível, né? Tudo pode acontecer. Surgiria aí talvez uma conversa com o Lindoso para ter uma aproximação, construir um projeto novo para a cidade? Então, como eu disse antes, nesse momento que a cidade vai mal, nós temos que conversar com todo mundo, né? Inclusive com o Dr. Lindoso. Okay. O senhor ainda tem pretensões políticas? Estaria disposto a lançar uma candidatura a deputado federal em 2022? Não, nesse momento não, porque nesse momento eu estou bem concentrado, estou terminando o mestrado, né? Quero terminar os meus estudos, vou ver se eu consigo terminar, estou começando a pensar minha dissertação. Estou aprendendo a advogar, né? Eu me formei agora recentemente, fiz OAB, enfim, estou estudando e quero ajudar, mas eu não tenho nenhuma pretensão, não tenho. Aliás, nesse momento nem quero ver se eu ajudo e se eu deixo, vamos dizer assim, se eu deixo uma colaboração mínima para a cidade, né? Voltando a falar da cidade, né? Eu moro aqui na Zona Norte. Uma coisa, por exemplo, de manhã eu gasto meia hora daqui no centro de Osasco, o trânsito é insuportável. E você vê uma passividade da administração, não dá para você aceitar isso, entendeu? Então, por exemplo, eu como cidadão, né, que tive vários cargos, etc., eu não posso aceitar passivamente esse negócio. Então, nesse sentido, eu quero participar, mas não tenho intenção nenhuma de ser candidato. Eu vou ser um espectador da eleição do ano que vem, espero ter um bom resultado, né? Eu acredito, o senhor nunca falou isso para mim, mas eu acredito que seu sonho, um grande sonho do senhor seria ter sido prefeito. O senhor ainda tem esse sonho de um dia ser prefeito de Osasco? Não, foi um sonho, porque, veja, quando eu disputei com o Rossi, disputei com o Gílio, né, disputei com grandes lideranças da cidade. Então eu tinha uma expectativa e tal. Quando eu podia ser, eu não quis ser, que foi em 2004, né, que eu estava com um projeto um pouco maior e tal. Então agora eu não tenho mais esse sonho. O meu sonho hoje é ver Osasco melhor. Independe de quem estiver dirigindo, entendeu? Eu gostaria que Osasco estivesse bem tratado, bem cuidado. Aqui, o senhor falou que gosta muito de falar sobre política. Eu queria ver como o senhor está avaliando a gestão do Dória e a gestão do Bolsonaro. Né? O Estado continua nas mãos do PSDB por mais aí algum tempo. Como que o senhor tem visto essas primeiras ações dele no Estado e as ações do Bolsonaro, que são bem polêmicas? Infelizmente, o Estado é sempre menos observado, né? Normalmente as pessoas olham mais para o prefeito e para o presidente da República, né? O governador ele fica sempre meio preservado. O governo do Dória é um governo até agora inexistente, né? Não tem nada ali para avaliar, né? Então ainda é uma caixa de marketing, né? Então é um governo insonso, vamos dizer assim, sem sal, sem açúcar, né? Diferente do governo Bolsonaro. O Bolsonaro mostrou um pouco a sua razão, que é uma razão de governar para os ricos e para os poderosos, né? É evidente que ele mesmo já falou que ele não se preocupa com os pobres, né? E um presidente ele tem que se preocupar com os pobres, porque os próprios ricos se preocupam com eles mesmos, né? As pessoas mais simples não têm quem cuidar delas. Então o Estado tem que, vamos dizer assim, prestar uma solidariedade, prestar políticas públicas que ajudem as pessoas mais simples. E é um governo que está entregando o Brasil, né? Vai entregar o Brasil, segue orientação de fora do país. Então a minha impressão é que é um governo inepto,
que só cria confusão e não vejo nenhuma perspectiva boa para o Brasil nas mãos do Bolsonaro. Hoje, se o senhor pudesse conversar com o Rogério Lins e ele fosse lhe pedir um conselho, já que o senhor falou que Osasco tem bastante pontos que precisam ser melhorados, que conselho o senhor daria, que toque o senhor daria para ele para tentar acertar um pouquinho mais na gestão, se isso fosse possível? Aí eu não daria nenhum conselho para ele, porque os conselhos que eu dei, ele foi muito ingrato. Então, para a pessoa que é ingrata, você não deve dar conselho. O senhor se sente traído por ele, pelo apoio que deu? Não, nenhum, não se sinto traído nada. Eu acho que ele foi uma pessoa ingrata. E na política, a ingratidão, ela não merece conselho. Ok. Projeto para Osasco? Eu não sou candidato a nada, eu não sou dirigente de nada, eu não sou nada, eu não tenho razão para... Né? Eu sento com qualquer pessoa de Osasco, né? Qualquer pessoa que queira conversar comigo, até por educação, eu sento, converso e etc. Mas eu não sou candidato a nada, não coordeno nada, não sou diretor de nada, então eu sou só um cidadão. Agora, me interesso por política, principalmente por causa da cidade. Eu amo essa cidade de Osasco, né? Eu moro aqui onde você está desde 1991, né? Então eu vou fazer 30 anos agora que eu moro aqui no mesmo lugar. Praticamente moro em Osasco há 55, então eu conheço a cidade com a palma da minha mão. Eu vi ela melhorar e vi muitos momentos ela ficar ruim, como é o momento atual. Então eu gosto muito de Osasco, se eu puder contribuir, dar algumas opiniões, né? Então eu contribuo. Falando um pouquinho das eleições de 2020, o PT lançará um nome. Eu sei que o senhor falou que não é dirigente, mas sua opinião é sempre muito consultada dentro do PT. Vai lançar um nome? Qual nome o senhor acha que seria a melhor opção para Osasco? Não, a probabilidade do PT lançar um candidato é muito grande. Eu acho que não tem como o PT não lançar um candidato, né? Nós governamos a cidade no período. Então é muito provável que o PT lance um candidato. Nesse momento, o candidato é o Emídio. Se o Emídio quiser ser candidato, ele será o candidato. Acontecer algum outro processo de impeachment, já que ele não consegue ter tanta adesão assim do Congresso, e você acha que corre esse risco? Eu acho que nesse momento não, mas não descarto em razão das imprevisibilidades e das próprias circunstâncias que o governo gera, né? Então não sei. Hoje nós temos a notícia do site Intercept mostrando a forma que foi conduzida o julgamento do Lula, né? Um absoluto conluio entre o Ministério Público e o juiz, que toda a legislação brasileira, a Constituição proíbe isso, né? Sim. Porque você tem o Ministério Público que denuncia, que acusa, você tem o advogado que defende, você tem o juiz que tem que manter uma equidistância entre a disputa. E nós estamos vendo agora pelos vazamentos que havia uma relação umbilical entre os dois, o Moro e o Dallagnol, né? Então, que mostra que a probabilidade do julgamento ter sido uma combinação com resultado já definido de forma a priori é muito claro, né? Então, essa crise pode agravar, então nós não sabemos o que vai acontecer. Eu vi, acho que foi ontem à noite, que o advogado do Lula pretende pedir anulação. O senhor acha que é possível conquistar, diante desses vazamentos, conseguir uma mudança nessa condenação? Não é que é possível. Diante das evidências que têm aparecido, né, seria, vamos dizer assim, quase uma obrigação da justiça para reparar o dano, né, anular o julgamento do Lula. Né? E com isso nós estamos dizendo assim, não é que o Lula não tem que ter julgamento, tem que ter, apure-se a denúncia, entendeu? Até puna se for o caso, mas não pode ser do jeito que foi. Essa é a discussão. Do jeito que foi um julgamento prioristicamente definido, que teria uma condenação. Não tinha saída para o Lula, seria condenado. Então o correto seria anular. Se a gente tivesse um judiciário, vamos dizer assim, autônomo, altivo, efetivamente independente, preocupado com a prática da legalidade, da justiça, teria que ser anulado. Essa é a minha impressão. Está muito claro isso. E se junta com outros casos, né? Porque, veja, no caso do Triplex, se o Triplex era do Lula, por que ele permitiu que a empresa que era dona vendesse o Triplex? Uma coisa absurda. Mesma coisa o sítio. O sítio é do Lula, mas como que o outro cara vende e o cara pega o dinheiro?
Então as coisas não encaixam, né? Porque se era dele, vai vender e ficar para a justiça. Né? Ou então ficar para o Lula, daí a justiça tomaria do Lula. Não, mas a empresa vendeu, pegou para ela e daí cadê a situação? Então, o que vazou agora também é muito complicado, né? Porque se o promotor combina com o juiz o que vai fazer, o juiz ordena o que o promotor deve fazer, estava evidentemente que ele não pode prosperar um julgamento desse. Como o senhor veio a atuação do Moro, né? Ele se lançou, ocupou o cargo de ministro desejando algo maior talvez para 2022. O senhor acha que está sendo bem desastroso, que ele tenha talvez até cometido um erro de deixar o judiciário? Não, veja, já não é razoável. No mundo desenvolvido, eu não sei como que eles interpretariam uma situação dessa. Você é o julgador do principal adversário do candidato a presidente. Você condena essa pessoa, retira ele da disputa eleitoral. Tá certo? Aí o que ganha chama você para ser ministro da Justiça. Não é uma coisa normal isso, né? Alguma coisa tem. Bom, essa pessoa assume o cargo de ministro da Justiça, passados 5 meses descobre-se que o acordo é para ele ir para a Suprema Corte. Pera lá. Alguma coisa está fora do lugar nisso, né? A sociedade brasileira não pode aceitar um procedimento desse, porque, como diz aquele poema, né? Você não se preocupa agora que não é com você, mas amanhã pode ser com você, ou pode ser com outra pessoa. Então, é uma situação muito delicada. Eu acho que o Moro mostrou evidências assim, de que ele é um cara tendencioso na relação com o Lula, né? E que, portanto, ele não poderia ter assumido o ministério, muito menos assumir agora uma disputa pela vaga no Supremo Tribunal Federal.